Sejam muito bem-vindos de volta, meus amigos do YouTube, meus amigos do Instagram, aqui ao vivo Instagram, ao vivo também meus amigos do Teams, alunos da Faculdade Estácio e o YouTube. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos falar agora sobre a carta testemunhável. A carta testemunhável. Carta testemunhável. A primeira grande informação da carta testemunhável é descobrir onde ela está. A carta testemunhável você encontra lá no seu artigo 639. 639 do Código de Processo Penal vai tratar da chamada carta testemunhável. É um nome bastante estranho, daqui a pouco eu explico a história dela. A carta testemunhável, o próprio 639 já fala, é cabível contra decisões que denegam o recurso e contra decisões que, após admitir o recurso, não dá seguimento a ele. Então, decisões que denegam o recurso e decisões que não dão andamento a ele. Está aqui artigo 639, são as duas hipóteses de cabimento da carta testemunhável. Da decisão que denega o recurso e da decisão que, após admitir o recurso, obsta a sua expedição ao juízo ad quem, obsta a sua remessa ao tribunal. Muito bem. Primeira coisa, 639, inciso 1º, da decisão que denega o recurso. Esta decisão que denega o recurso, você deve pensar a decisão do juiz de primeira instância, que não recebe o recurso. Lembra daquele chamado juízo de prelibação que o juiz de primeira instância sempre vai fazer nos recursos de rese, de apelação, de agravo em execução? Ele faz o juízo de prelibação, que é saber se aquela peça recursal foi interposta tempestivamente, é saber se existe legitimidade recursal, é saber se existe razões para o recurso, né? Se existem as condições recursais. Esse juízo de prelibação é feito pelo juiz que prolatou a decisão. Se o juiz que prolatou a decisão, ele não recebe o recurso, ele dá a decisão chamada de denegar o recurso. Quer dizer, o próprio juiz que deu a decisão, ele vai dizer que aquele recurso, ele é, por exemplo, intempestivo, de acordo com o seu juízo de prelibação. Este é o fundamento para a carta testemunhável. A carta testemunhável é cabível, portanto, contra decisões do juiz de primeira instância que denega o recurso, que no juízo de prelibação nega a existência, nega este recurso, entendendo que não estão presentes os pressupostos objetivos e subjetivos do recurso. Tudo bem? O primeiro fundamento é este. O segundo fundamento do inciso 2º do 639, ele vai dizer daquele juiz que admitiu o recurso. Imagine que o juiz de primeira instância admitiu o recurso, então ele aceitou pelo juízo de prelibação, só que ele engavetou o recurso. Ele por algum motivo esqueceu, engavetou, ou por má fé, ou então realmente por uma questão de serviço ruim, ele esqueceu o serviço, ele esqueceu o recurso na mesa dele. Então ele obsta à expedição do recurso, que pode ser dolosa ou não, né? Pode ser um erro ou pode ser mesmo uma ação dolosa, quer dizer, o juiz ele não quer que o recurso chegue ao tribunal de jeito nenhum, sabe-se lá por que motivo. Então, esses são os dois fundamentos para a existência da carta testemunhável, tudo bem? Então, 639 está lá o fundamento para a carta testemunhável. A segunda observação é, você se lembra da seguinte situação: do recurso que denega a apelação, ou melhor, da decisão que denega a apelação. Imagine que a apelação foi interposta no juiz de primeira instância e o juiz de primeira instância que deu a decisão, ele denega essa apelação pelo chamado juízo de prelibação.
da decisão de apelação, da decisão do juiz após o recurso de apelação que denega a apelação, não é cabível carta testemunhável. Não é cabível carta testemunhável, porque é cabível um recurso que falamos na aula passada. É cabível o rese, recurso em sentido estrito. Vou explicar melhor. O juiz de primeira instância deu a sentença. E aí vem o apelante e apela. Vem o recorrente e apela. Esse juiz de primeira instância, no juízo de prelibação dele, ele denega a apelação. Ele não recebe essa apelação. O não recebimento desta apelação, cabe que recurso? Carta testemunhável? Não, cabe rese. Artigo 581, inciso 15. O que eu acabei de dizer então para vocês, meus amigos, é uma exceção à carta testemunhável. Cuidado, porque você olha aqui para a carta testemunhável, você pensa o quê? Bom, da decisão que denega a apelação, cabe o quê? Carta testemunhável. Não, porque existe um recurso próprio para isto, que é o recurso em sentido estrito, que é o recurso que denega a apelação 581, inciso 15, tudo bem? Então, se não é cabível carta testemunhável da decisão que denega a apelação, significa que é cabível carta testemunhável de que tipos de recursos? É cabível a carta testemunhável que denega o rese e o agravo em execução. Então, veja só, se o próprio rese foi denegado pelo juízo de primeira instância, então eu interpus um rese, tá? Eu, recorrente, vou lá e entro com o rese. Se o rese é obstado na primeira instância, se ele é denegado pelo juízo de primeira instância, cabe carta testemunhável. Tanto no caso do rese, quanto no caso do agravo em execução. Tudo bem? Então, cabe carta testemunhável das decisões que denegam rese e agravo em execução. Cabe carta testemunhável da decisão que denega rese e agravo em execução. Olha só que interessante, se você já entendeu isso. Imagine que houve a decisão de primeira instância. E aí eu apelei dessa decisão. O juiz de primeira instância, que proferiu a sentença de primeira instância, ele denega seguimento a essa apelação pelo juízo de prelibação. Que recurso cabe? Rese 581, inciso 15. Certo? Aí eu vou lá e impetro, então, rese, porque ele denegou a apelação. Imagine que ele, a partir desse rese, denegue o rese. Olha só, o juiz ele não quer de jeito nenhum que eu suba até a segunda instância. Então, olha só, do primeira decisão cabe rese. Só que ele também denega o rese. O que cabe a partir daí? Aí sim cabe carta testemunhável. Olha só que interessante. Então, você pode interpor uma carta testemunhável a partir de um rese e a partir de uma apelação. Tudo bem? Bem interessante isso, então, para a gente analisar aqui. Tá ok? Legal. Senhores, eu vou colocar aqui, vou compartilhar a tela para vocês do Código de Processo Penal, da carta testemunhável, novamente. Olha só que interessante que o 640 fala. A carta testemunhável será requerida a quem? Ao juiz? Pasme vocês, não, ao escrivão ou ao secretário do tribunal, conforme o caso. Em 2 dias? Não, nas 48 horas seguintes ao despacho que denegar o recurso, indicando o requerente as peças dos processos que serão trasladadas. A carta testemunhável será requerida ao escrivão ou secretário do tribunal em 48 horas. Certamente, aqui se encontra a maior parte polêmica da carta testemunhável. Certamente, nesse 640 é que se encontra a maior divergência, a maior complexidade que eu posso entender da carta testemunhável. Porque eu estou dizendo para vocês que um recurso, ele vai ser
endereçado ao escrivão do cartório ou ao secretário do cartório mais graduado. Significa que não é o juiz que vai dar prosseguimento à carta testemunhável. Olha que interessante. Porque se o próprio juiz ele está denegando, está impedindo que o recurso suba para o tribunal, adianta devolver para o juiz? Provavelmente não. Então, a carta testemunhável é uma forma que o Código de Processo Penal, que o direito processual penal tem de fazer com que o recurso chegue ao tribunal, ainda que o juiz de primeira instância negue seu segmento. A carta testemunhável é uma forma que o processo penal tem de fazer com que o recurso obrigatoriamente suba até o tribunal. Pelo fato desse recurso ser impetrado ser endereçado, né? Pelo fato desse recurso ser endereçado ao secretário do tribunal ou ao escrivão, muitos entendem que a natureza jurídica da carta testemunhável nem deveria ser de recurso, que deveria ser de um mero ato administrativo, porque de fato é o advogado ou o Ministério Público expedindo um documento para o escrivão e o escrivão fazendo o traslado dessas peças subirem ao tribunal. Só que apesar da divergência de muitos entenderem que a carta testemunhável não tem natureza jurídica de recurso, a doutrina majoritária, inclusive o próprio Código de Processo Penal, coloca a carta testemunhável como um recurso. Então, essa discussão, apesar de existir, você deve se afastar dela, porque sim, carta testemunhável é um recurso. Então, você já entendeu o fundamento da carta testemunhável. É fazer com que o recurso suba ao tribunal, independentemente da decisão que denegou o segmento ao recurso do juiz de primeira instância. A ideia é essa. Qual que é o fundamento histórico da carta testemunhável? É interessante porque a maioria dos livros não traz o fundamento histórico e eu gosto muito, né, da história, eu estudo história bastante. Então, para mim, as coisas fazem muito mais sentido quando eu consigo entender a origem histórica, e você vai ver como faz sentido. A carta testemunhável, ela é um instituto processual penal da época do Império, do Brasil Império, século XIX. E você imagina que no século XIX, né, você tinha o juiz como uma figura que era um pequeno rei, um pequeno monarca dentro daquela região, dentro daquela cidade, daquele conglomerado de pessoas. E os tribunais ficavam muito afastados e isso muitas vezes demorava, o recurso muitas vezes demorava meses para chegar no tribunal. De tal forma que se um juiz quisesse engavetar um recurso, se um juiz quisesse exercer uma soberania sobre uma localidade, pouco se podia fazer, porque se o juiz denegou o recurso, o que você vai fazer? As peças dos autos estão com ele, o que você vai fazer? Você vai entrar lá no Poder Judiciário e pegar à força aquele processo e encaminhar ao tribunal? Por este motivo, o processo penal ele trouxe esse chamado recurso carta testemunhável, que era mais ou menos assim. Quando o juiz negava seguimento ao recurso, o recorrente ia até o fórum com duas testemunhas, ou seja, os testemunhantes ia ao juízo com dois testemunhos. E na presença do escrivão do cartório, solicitava que ele extraísse cópias dos autos do processo que estaria com o juiz, que foi engavetado pelo juiz, e desse ao advogado contrafé para encaminhar ao tribunal. Caso o escrivão se recusasse a fazê-lo, estas duas testemunhas, acompanhadas do advogado, poderiam se dirigir diretamente ao tribunal, sabe-se lá em que distância, e as testemunhas dariam fé de que o recurso estava preso no juízo de primeira instância. E aí o tribunal podia tomar uma decisão. Tudo bem? Vê só como a origem do recurso ele faz sentido, inclusive no que tange ao nome, tá? Ao nome que estamos falando, carta testemunhável. O recorrente,
o recorrente da carta testemunhável, ele recebe um nome, que é o testemunhante. O recorrente, ele recebe o nome, então, agora de testemunhante. Você não precisa mais levar duas testemunhas, tá? Mas o próprio recorrente, ele recebe o nome que é o testemunhante, tá? Qual que é o prazo para o oferecimento da carta testemunhável? Então, a segunda informação muito importante é: o prazo não são de 2 dias, o prazo é de 48 horas. 48 horas. Veja, há uma questão aqui então que a gente precisa informar para a prática processual e também para o exame de ordem. Se por um acaso da intimação da decisão que denegou o recurso não estiver claro o horário da intimação, você converte essas 48 horas em 2 dias. Então, vamos supor que eu fui intimado no dia de hoje. Não tem o horário que eu fui intimado a decisão. Então, eu transformo em 2 dias. Contagem de prazo processual, você se lembra, exclui-se o dia de início e começa-se no dia posterior. Então, hoje é terça-feira. Se eu fui intimado hoje sem constar o horário da minha intimação, então serão 2 dias. Hoje é terça, quarta, quinta-feira. Quinta-feira eu teria que entregar esse recurso até o fechamento do cartório, até o fechamento do expediente.